Mês de julho é inverno e o Almanac Brasil está chegando para esquentar o ambiente. E veja só com o que nós vamos colocar lenha na fogueira hoje. Uma viagem nas ondas sonoras com programas, personagens e histórias que marcaram a fase de ouro do rádio brasileiro. O sertão vai virar mar. Para Allenberg e Quindins, nosso papo cabeça de hoje, o Cariri, virou um mar de oportunidades. Música brasileiríssima no Cantos do Brasil. Uma sinfonia pra lá de criativa. O dia em que Lampião foi nomeado capitão pelo Padre Cícero. E mais, salve, salve simpatias. Para atrair dinheiro, é claro. Tem ainda o Almanaquias, uma viagem Rio-São Paulo que durou 36 dias, o Brasiliômetro, Gilberto Freire. Tem muita lenha para queimar nessa fogueira. Sente-se na frente da nossa lareira eletrônica e se aqueça com o Almanac Brasil de hoje, que tá só começando. Ouvir a voz de alguém que está a quilômetros de distância? A voz viajando pelos céus por ondas sonoras? Hoje isso parece simples, mas em 1922 isso causou muito espanto por aqui. Na inauguração da Exposição Internacional do Rio de Janeiro em 22, o presidente Epitácio Pessoa lançou o Brasil nas ondas do rádio. Lá, em meio à multidão, um atônito Roquete Pinto vislumbrou o futuro. Enfim, milhões de analfabetos receberiam informações que não conseguiam obter dos livros. Em 23, ele inaugura a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas foi só a partir da década de 30 que os brasileiros se renderam mesmo às ondas do rádio. Tudo ainda na base do improviso, é verdade. Tanto que em 1932, certo locutor acionou o microfone e anunciou: a Rádio Philips do Brasil, PRAX, vai começar a irradiar o programa... Silêncio no estúdio. Ninguém tinha pensado num nome para a atração comandada pelo pernambucano Ademar Cazé, mas o speaker não se fez de rogado. Cazé, o programa do Cazé. E assim estava batizado um dos mais famosos programas de rádio de todos os tempos. Na hora que a situação aperta, não há quem não recorra a uma simpatiazinha para conseguir o que precisa, não é mesmo? E se o assunto for grana, então aí, meu amigo, vale tudo. Cada um tem sua própria ciência. Pular as 7 ondas para trazer sorte no dinheiro. Folhinha de louro. Você junta 7 sementinhas de romã, né? Quando passa de um ano para o outro, bota no saquinho. Muda dentro de casa para atrair dinheiro e colocar várias moedas em volta. Usar na carteira trevo de 4 folhas para atrair dinheiro. Quando se fala em lei da atração, muitas pessoas pensam a questão como se fosse um magnetismo, alguma coisa muito direto. Aí eu penso algo, aquilo é atraído na minha direção. É mais adequado dizer que é como se fosse uma lei da harmonia. Você se sintoniza com aquilo que quer em todos os níveis. Ou no mais é correr atrás, realmente. Fazer nhoque, né? Botar notinha embaixo do prato de nhoque. Você coloca um dinheiro embaixo do prato que não precisa ter um valor, não precisa ser 10 reais, nada, 100 dólares, que nem fala. É um valor simbólico. Aí você coloca embaixo do prato, faz um pedido, é para dinheiro também, né? Mas é uma coisa para sorte no modo geral. Para atrair dinheiro simpático com ele são São Jorge. Uma moeda de R$1, você pode botar atrás dele como debaixo dele. Nós da Umbanda costumamos indicar para as pessoas que estão com dificuldade financeira a folha do café, a folha do louro, o grão de café, né? Nós acreditamos que tudo que é em grão simboliza o dinheiro. Tem ervas específicas que são para limpeza e tem outras que são atrativas. Tem uma outra simpatia também que é o orégano, né? Então você ir num banco ou num supermercado, um lugar que tem bastante movimento e que circula bastante dinheiro, né? E ir fazendo esse caminho até a sua casa, até o seu comércio, né? Então ir semeando aquele orégano, né? Até se chegar nele no seu ambiente, e aí o que sobrar você deixa lá dentro, né? E para que atraia.
O brasileiro gosta de uma simpatia, né? Você tem que continuar tendo fé. Para atrair dinheiro, trabalho, trabalho e mais trabalho. É a minha receita. Boa sorte. Chegou a hora dos nossos achados do baú, comerciais que marcaram época e até hoje estão guardados lá no fundo da nossa memória, só esperando para vir à tona. E dá só uma olhada no que a gente escolheu dessa vez. O Rei do Cangaço contra o Cavaleiro da Esperança. Até parece nome de história em quadrinhos, né? Ou então de desafio de luta livre. Mas não é nada disso. Aconteceu por aqui mesmo, em pleno sertão nordestino. No início de 1926, a coluna Prestes chegou ao Nordeste, marchando contra as poderosas oligarquias. Para combater a coluna, foi convocado ninguém menos que Virgulino Ferreira, o Lampião. A pedido de um deputado de Juazeiro, o cangaceiro chegou ao Ceará com 49 homens. Em troca, além da patente de capitão, ofereceram ao rei do cangaço a anistia por seus crimes. Acontece que o deputado ficou doente e o encarregado de armar Lampião foi o padre Cícero, que lhe entregou uma porção de espingardas e o nomeou capitão honorário dos batalhões patrióticos. Mas o bando deixou Juazeiro sem enfrentar a coluna Prestes. A vida de Lampião na legalidade durou pouco. Assim que saiu do Ceará, a polícia pernambucana o recebeu a tiros. Lampião e seu bando fugiram sertão adentro. Mas é claro que não deixaram para trás as temidas espingardas Mauser, que Padim Cisso havia lhes dado. Com elas, Lampião enfrentou a polícia e atormentou o sertão por mais de 12 anos. Olha, do sertão do Cariri, no interior do Ceará, veio muita gente boa. Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga. Veio também Alenberg Quindins, figura que vale aquele papo cabeça. Aqui é um oásis no meio do sertão. Então daí a importância daqui como ponto estratégico, tanto na migração humana, na pré-história, quanto na colonização também do Brasil. Se você observar, é como se fossem historinhas em quadrinhos. Né? A parte de sinalização do museu é como se fosse a criança contando a história de uma fotografia que tem em cima falando sobre um sítio arqueológico, sobre um sítio mitológico, sobre a memória do povo daqui. Assim que a gente abriu as portas, os meninos entraram aqui igual o cupim entra em pau. A Casa Grande, ela tem um foco para conteúdo e produção. A oficina é essa, você vê, depois você faz. Então eles chegam 7 horas da manhã, organiza toda a casa, varre, organiza os laboratórios. Depois eles se passam para dentro desses laboratórios e vão vivenciar. Aí eles vão ler gibi na gibiteca, vão assistir filme na DVDteca, vão para a TV fazer vídeos, vão para a rádio fazer programas de rádio para a comunidade. Eu acho que lá na frente vai ser muito legal para eles dizerem: eu cresci dentro de um museu, cresci dentro de um teatro. Vai desmistificando essas coisas, não sabe? Cada criança que chega aqui, ela é uma esperança de uma ampliação, né? De uma amplitude da consciência que está se construindo aqui dentro da casa. A gente trazendo qualidade para os lugares que não têm acesso à qualidade, nós estamos construindo equidade. Então isso é a grande revolução que vem derribar essas barreiras. Eu ficava pensando assim, quando eu era criança, quando eu crescer, vou ter todos aqueles brinquedos que eu queria ter na minha infância e vou fazer um quarto na minha casa. Vai ter um dia que eu vou me passar para dentro desse quarto e vou brincar com todos aqueles brinquedos que eu queria ter na minha infância e não tive. Então a Casa Grande é essa casa de brinquedo, esse quarto de brinquedo que eu sonhei assim para minha infância, né? Assim. Então hoje eu estou dentro desse quarto de brinquedo com
desse tanto de criança brincando comigo. La donna è mobile, quando il mal vento. 22 de julho é o dia do cantor lírico, mas tem outros cantores que são homenageados nesta semana. Os de banheiro, por exemplo. 24 de julho é o dia do calouro. Você é luz. E sabe o que mais se comemora nesta semana? O dia do guarda rodoviário, em 23 de julho. Olha o limite de velocidade. Aí, amigo, encosta! Encosta! Fugiu. Espertinho, hein? Espera que o radar te pega, viu? 36 dias para chegar de carro do Rio de Janeiro a São Paulo. E olha que não era feriado prolongado e a estrada estava livre. Quer dizer, quase livre. Rio de Janeiro, 7 de março de 1908. Da então capital federal, parte o aventureiro francês Comte Pierre Lansde, atrás de um novo recorde: percorrer de automóvel um Brasier de 16 cavalos a distância de 700 quilômetros entre Rio e São Paulo. Com ele iam 3 ajudantes. Por onde a comitiva passava, virava logo a atração. Percorrendo caminhos que até então eram frequentados apenas por cavalos, mulas e bois, o grupo chegou a viajar 28 quilômetros no leito de uma estrada de ferro. Mas o pior ainda estava por vir. Preso num atoleiro próximo à Vargem Grande, foi necessária uma junta de 32 bois para recolocar o Brasier no caminho. No entanto, a aventura teve um final feliz. 36 dias depois da partida, num fim da tarde de 11 de abril, ouviu-se ao longe, no sossegado bairro da Penha, em São Paulo, o ronco de um motor. Chegou a hora do nosso medidor de brasilidade. Tá pronto para testar os seus conhecimentos? Então fique atento ao Brasiliômetro de hoje. A resposta vem depois do intervalo. Olhe bem para esses olhos misteriosos. São olhos de um músico paraibano nascido em João Pessoa, em 4 de maio de 1961. Guitarrista de uma banda criada em Brasília, inovou fundindo ritmos brasileiros com rock e reggae. Mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 80. No Leblon, percebeu que as meninas não olhavam para ele por causa de seus óculos. De quem são esses olhos? É o pai da família Lima. Pop rock? Me passou um Roberto Justus, mas não é. Algum político?